Convido a amada igreja do Senhor nesta noite a se colocar sobre nossos pés para darmos início a mais um culto de doutrina nesta noite, a qual o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Estamos começando mais um ano de estudo diante da presença do Senhor e creio que será um canal de bênção para a minha vida e para todos que têm cultuado diante da presença do Senhor. Oremos, louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua amada e gloriosa presença, ó Deus, eu venho me apresentar a Ti, ó Deus, nesta noite, apresentar, ó Deus, o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, ó Pai querido e Pai amado, que nesta noite veio, ó Deus, nesta casa de oração, buscar a Tua face adorada, Pai querido, se encher do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que nesta noite, ó Pai querido e Pai amado, Tu venha, ó Deus, sondar os nossos corações, as nossas mentes, Pai querido e Pai amado, venha repreender, ó Deus, toda a fúria do inimigo, venha, Pai querido e Pai amado, ministrar sobre as nossas vidas este estudo doutrinário, a qual o servo do Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, traga, ó Deus, na Tua presença, Pai querido, para que possamos, ó Deus, ser renovados, ser restaurados, Pai querido, através deste estudo, Pai. Ó Espírito Santo, vem tomando, ó Deus, este bairro em Tuas mãos, vem tomando, ó Deus, a cada um, ó Deus, que caminhar, ó Deus, sobre esta calçada, ó Deus, a qual temos, ó Deus, esta casa de oração, que possam ser tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito, Pai querido, que possam ser, ó Deus, entoado, ó Deus, o Teu santo nome nesta noite, ó Deus, em Tua santa presença, Pai, a qual viemos nos redimirmos, ó Deus, diante da Tua casa, Pai. Fique conosco, ó Deus, receba todo louvor, toda adoração, ó Deus, que é para Ti nesta noite, Pai. Tome a vida, ó Deus, da nossa pastora Regiane, vai alcançando ela, ó Deus, com Teu poder, com Tua graça, derramando a cura, ó Deus, a transformação, ó Deus, nesta noite, sobre a vida dela, ó Pai. Sede sobre a vida, ó Deus, dos nossos irmãos que estão a caminho, ó Deus, da Tua casa. Sede sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão, ó Deus, em seus lares, Pai querido. Vai usando, vai transformando, ó Deus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de compartilhar no livro de Salmos, louvado seja Deus, Salmos 77, verso 1, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Quando clamamos a nossa voz ao Senhor, temos a certeza que Ele está escutando os nossos clamores, que Ele está escutando a minha súplica e a tua súplica. Mas devemos confiar e entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem tirado o foco de estarmos na presença dEle. Devemos confiar que o Senhor, Ele traz resposta naquilo a qual esperamos, no tempo dEle, na hora dEle, o agir dEle é sobrenatural, louvado seja Deus. Que possamos a cada vez mais invocar o santo nome do Senhor neste bairro, em todos os lugares que estivermos, falando do amor e da graça do nosso Deus, a qual morreu na cruz do Calvário por nós, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor Oceano de Unção nesta noite para estarmos adorando a majestade santa, louvado seja Deus. Aleluia. Estaremos adorando ao Senhor com 2 louvor. No segundo louvor estaremos recolhendo as ofertas e dízimos da casa do Senhor.
eu não me esforço tanto. Amém? Nós estamos em poucos e se os irmãos pudessem juntar, igual os gravetos, porque é onde pega fogo, né? Isso. É melhor. Emanuel, tem como colocar versículo hoje? Não? Não? Amém. Então vocês vão me ajudar, tá bom? Se eu citar um versículo, vocês podem ler, tá? Em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, levante o dedo, o ensino é diferente, a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Tá bom? Amém, irmãos? Amém. No terceiro estudo de Romanos, nós vamos fazer algumas mudanças esse ano, tá bom? Necessárias para que a obra cresça, tá? Tudo para a glória de Deus. Tem um ditado que diz que não se faz omelete sem quebrar ovos, não é verdade? Então, às vezes tem que quebrar alguns ovos para poder fazer omelete, né? Mas tudo para o crescimento da obra de Deus, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 1. Só o versículo 1, eu acho, ainda. Acredito que nós não vamos sair hoje do versículo 1, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 1 também. Não. Nós vamos falar de ser separado hoje. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá então. É que nós às vezes lemos 1 e 2, lemos 1, 2 e 3. Mas nós estamos no 1. Tá? Uma só voz, vamos lá? 1, 2, 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De novo, vamos lá? 1, 2, 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Amados, esse versículo, Paulo, ele revela algo profundo sobre a sua vida, porque ele fala três coisas fundamentais. Ele vai falar do ser servo, da importância de ser servo, né? E às vezes nós achamos que já somos servos, tá? Só que você nunca vai servir de forma correta se você não tiver a profundidade do senhorio de Cristo. Então, ser servo é conhecer o senhorio de Cristo, tá? Jesus, ele é o Senhor. Então, muitas vezes, amados, nós não obedecemos como servos. Então, quando Paulo diz servo, ele está dizendo uma pessoa que submissa, totalmente entregue à vontade de Deus. E ele coloca servidão antes do chamado e da separação. Então, a servidão vem antes. Para Paulo, ser servo é mais importante do que qualquer outra coisa, né? A maior honraria para Paulo é servir. Então veja que a gente não pode deixar essa profundidade, essa revelação de lado, porque muitas vezes nós nos esquecemos de ser servos. O servo, ele não tem opção, irmão. O servo não tem opção, seja por amor ou seja por imposição. O pecado, na verdade, você serviu o pecado por imposição, por força, sim ou não? Tá? Você cedia, mas ele, o que ele fazia? Ele vinha com força, né? O vício, tudo que é ruim vinha com força. O diabo exercia força, como um valente que guarda a casa. Então ele exercia força. Você era servo do pecado. Agora você é servo de Cristo, mas Cristo não exerce força, Cristo exerce amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então você é servo por convencimento. Se Deus não te convencer, você não vai servir. Então ele te convence, é diferente. Ele te convence da verdade, não é verdade? Sim ou não? Jesus, ele disse: olha, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Mas o que ele diz? Mas quando o Espírito da verdade vier, esse vos guiará em toda a verdade. Então a forma de Deus trabalhar e de nós sermos servos é por amor, é por convencimento.
Ele tem que te convencer. Estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele. Então não tem força aqui. Você tem que ser convencido. Por isso que às vezes demora mais. Porque nós somos teimosos. Não sei que você não é, mas eu sou. Não é verdade? Sim ou não? Então às vezes até Deus nos convencer de algo demora. Demora. Mas isso é servidão. Depois nós falamos também do chamado de apóstolo. Na segunda aula nós falamos do chamado de apóstolo. E hoje eu quero falar da separação para o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Então ele diz que ele é chamado. E como ele é chamado, ele é separado. Aqui a pergunta para nós, que todos nós que estamos aqui somos chamados, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque quando você é chamado, Deus te separa, sim ou não? Mas você tem que se separar para o seu chamado também. Então Deus te separa e você se separa para o seu chamado. Então muitos são escolhidos, mas poucos se separam para o seu chamado. Porque tem a parte de Deus de te separar. Deus separou Paulo, sim ou não? Mas Paulo se separou para Deus. Então Deus separou Paulo, mas Paulo se separou para Deus. E há muitas pessoas que Deus separa. Separar é colocar de lado para uma obra específica. Amém, amados? Então quando Deus separa alguém, eu estou te separando. Estou derramando unção sobre você, eu estou te separando. Então você é colocado de lado para uma obra específica. Agora, cabe a você se separar para essa obra. Vamos pegar aqui um texto dos Levitas para a gente entender, para trazer uma contundência. Números capítulo 8, versículo 14. Quem leu 14, segura que vai ler o 21 depois, tá? Números capítulo 8, versículo 14. Quando eu falo de levita, é interessante, porque as pessoas que tocam, elas dizem assim: eu sou levita, né? Mas na verdade não é. Porque tocar é uma das coisas que o levita fazia. Mas o levita levava a arca da aliança nos ombros, sim ou não? O levita cuidava do candelabro. O levita cuidava dos pertences da casa do Senhor. O levita ele ficava de porteiro. O levita ele era um diácono hoje. Ele trabalhava na tenda da congregação. Por isso ele era separado por Deus. Então o levita, ele fazia muitas coisas e também louvava. Então quando alguém diz assim: eu sou um levita porque louva, não, você não sabe o que é um levita. Porque um levita, além de louvar, por exemplo, não tinha sacerdote quando Salomão, ele na verdade, ele inaugurou o templo. Quando Salomão inaugurou o templo, tinha muitos cordeiros, sim ou não, para matar, para imolar, para se sacrificar. Os sacerdotes não davam conta. Quem vinha ajudar? Os levitas. Eram os levitas. O levita fazia papel de sacerdote. Então o levita, ele tinha muitas funções. Era como o diácono hoje, né? Ou deveria ser como o diácono hoje. Quer dizer, ele faz tanto função administrativa como funções espirituais. Se precisar pregar, o diácono prega. Se precisar ficar na porta, o diácono fica. Se precisar visitar, o diácono visita. Se precisar expulsar demônio, o diácono expulsa. Então o levita, ele era separado por Deus e para Deus. Então vamos lá, pega aí. Números capítulo 8, versículo 14. Quem lê? E separarás os levitas no meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Então veja, Deus está dizendo, do meio das 12 tribos, vocês vão separar a tribo de Levi. Esses são meus, separados para mim. Então de toda aquela multidão, eu quero os levitas. Então Deus separou os levitas, sim ou não? Sim. E qual que é a função dos levitas, uma vez que eles são separados? Versículo 21. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante
do Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. Então veja, o levita era separado e o levita se purificava. Hoje, amados, o problema que nós temos na igreja atual é que as pessoas querem exercer o seu ministério sem a separação e sem se separar para Deus. Então, se Deus ele te chamou, quantos Deus chamou aqui? Em nome de Jesus. Você tem certeza do seu chamado? Então Deus ele vai te separar. E quando ele te separar, você precisa se separar para ele. Então Deus te separa e você se separa para ele. Amém, amados? Amém. Mas tem como Deus separar uma pessoa e ela não separar para ele? Tem. Quer ver um caso? Na antiga aliança. Quem? Sansão. Sansão era nazireu de Deus, sim ou não? Sim. Sansão era nazireu de Deus. Nazireu separado. Não é? Separado. Mas Sansão se separou? Não. Então veja, aí tem um problema. E muitos hoje, na verdade, não têm se separado para aquilo que Deus os separou. Não têm se santificado, não têm se separado. É interessante, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, lê lá para nós. Se você saber decor, você já fala, tá? Porque os irmãos aqui é tudo Bíblia, né? Vamos saber tudo decora os versículos. Aí, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O que nós somos? Ó, nação eleita, que mais? Nação santa. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Glória a Deus. Então veja que aqui está falando de um povo eleito, separado, tirado, arrancado das trevas para a sua gloriosa luz. Irmãos, o ápice do ministério, do chamado, da manifestação da glória de Deus está nisso aqui. Porque Deus ele chama, Deus ele separa. Uma vez que você é separado, você se separa para Deus. Aí está, na verdade, o segredo de Paulo e de tantos homens da nova e na antiga aliança. Quando Eliseu, lá no capítulo 4 de 2 Reis, ele passa na porta de uma sunamita, né? É isso? Sim ou não? Vocês lembram desse texto? Que Eliseu passa no portão de uma sunamita? O que aquela sunamita ela diz para o marido dela a respeito de Eliseu? O que ela diz? Ela diz assim, ó, eu tenho visto que esse homem que passa aqui em frente, ele é o quê? Ele é o quê? Ele não é um homem de Deus. Porque homem de Deus tem muitos. Não tem? Mulher de Deus tem muitos, irmão. Ela diz assim, ele é um santo, quer dizer, separado, homem de Deus. Santo vem da semítica separado. Então ela diz, ele é um santo homem de Deus. Agora interessante é que a sunamita, ela viu que Eliseu era separado, era santo só por ele passar pelo portão. Como, irmão? Será que ele estava de terno? Não é isso. Não era roupa de Eliseu. Não era roupa. Mas uma pessoa que é separada, quando você estiver diante de uma pessoa que é separada por Deus e se separa para Deus, você vai saber. Ela não vai precisar falar. Amém, irmãos? Você vai falar, eu estou diante de uma mulher de Deus, de uma santa mulher de Deus. Ou estou diante de um santo homem de Deus. De alguém que entendeu o seu chamado, entendeu que foi separado por Deus e se separa para Deus. Amém? Isso é importante. É nós nos separarmos. Nós nos separamos. Porque Deus já nos separou. Mas o importante mesmo é nós entendermos que Deus nos separou e nos separarmos para Deus. Porque toda pessoa, na verdade, isso não é só espiritualmente falando, toda pessoa que quer vencer, que quer ter êxito, eu não vou dizer que quer ter sucesso, porque no cristianismo não tem sucesso. No cristianismo você tem vitória. Amém, amados? Cristianismo nós não fomos chamados para ter sucesso. Nós somos chamados para ter vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Mas toda pessoa que quer cumprir o seu papel, seja no âmbito natural ou espiritual, ela precisa se separar. Um jogador de futebol, irmão, você tem que separar. Não é verdade? Primeiro, desde a sua adolescência, ele vai nas peneiras aí, não é? Me ajudem. Ele vai nas peneiras, ele vai perder a sua adolescência. Vai perder, na verdade, parte da sua juventude. Vai ter muita dificuldade de entrar num time, não é verdade? Sim ou não? Vai passar por várias provações. E quando ele entrar e for jogar, tem algo chamado, antes do jogo, como que é? Concentração. Concentração. Aí quando a gente vem para um culto, a gente diz assim: você se separou hoje para a ceia? A pessoa fala assim: não, como assim? Para que separar? Até o jogador de futebol ele se concentra. Por quê? Porque ele está diante de um desafio. Ele tem que dar o seu melhor. Agora, por que nas coisas espirituais a gente não tem que se separar? Ou não temos que nos preparar? Nos preparar, irmãos. Você vai ver que lá em Atos capítulo 13, é isso? Atos 13, dizem que Paulo e Barnabé serviam a Deus. Como? Em oração e jejum. Aí o Espírito Santo diz assim: me separa Barnabé e Paulo para a obra missionária que eu tenho com eles. Então veja, eles estavam já servindo a Deus em oração e jejum. O que eles estavam fazendo? Se separando. Estavam se separando. Irmãos, não tem êxito, não tem. Deus pode te separar, mas se você não se separar para Ele, não se preparar para o seu chamado não vai ter êxito. Você vai ser mais um grão de trigo, irmão. Vai ser mais um grão de trigo. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, então ele dará muito fruto. Amém, amados? Amém. Aplauda Jesus por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então o êxito está na separação, amados. E nós nos separarmos para Deus. Nos prepararmos. Porque Deus já está preparado. Agora os servos de Deus se preparavam. Paulo vai falar isso e ele vai trazer ele vai fazer uma ligação com o corredor, né? Em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e 27. A Bíblia diz que Jesus ele ministrava, sim ou não? O ministério de Jesus era de ensino, não é verdade? Amém? Mas os fariseus também ensinavam a mesma palavra de Jesus, porque na época de Jesus, um dos únicos livros que tinha qual que era? Em papiro ainda, qual que era? Isaías. Era um dos livros que eles mais liam, era o livro de Isaías. E o Pentateuco, mas muito difícil. Então veja, o ensino que Jesus dava, os fariseus davam. Mas qual que era a diferença? Jesus era chamado, sim ou não? Jesus era separado, sim ou não? E eles diziam assim: mas quando ele ensina, parece que ele fala com autoridade. Irmão, a autoridade não vem Deus te separar. A autoridade vem Deus e você separar para Deus. É aí que vem a autoridade. Amém, irmãos? Então que fique claro nessa noite. E daqui a pouco nós vamos para o outro tópico. Que fique claro, amados, o segredo. Qual que era o segredo de Paulo? Qual que era o segredo de Paulo? Queria saber. Paulo se separou para Deus. Ele se separou tanto que ele tinha o voto do celibato. Não é verdade? Paulo nunca foi numa praia com a namorada e tomou um sorvete, irmão. Não é? Ele nunca foi para uma praia e tomou um sorvete. Ele não teve essa graça, não estou dizendo isso não. Isso é maravilhoso. Mas ele era separado para Deus. Ele era totalmente consagrado a Deus. Né? Amém? Então vamos ver lá, vai. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Todo aquele que luta de tudo
Diga, de tudo. De tudo. Tá. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então veja, quando diz que um corredor, a São Silvestre é assim, né? Alguém aqui já correu a São Silvestre? Já correu da polícia? Não. Mas você vai correr. Primeiro, você tem que correr de uma forma que você vai alcançar. Então, não adianta querer correr muito rápido. Porque se você quiser correr muito rápido, o que vai acontecer? Você já viu aqueles irmãos que quando ele aceita Jesus, irmão, ele corre muito rápido, você viu? Você não? Só que ele não aguenta correr daquela forma. Então ele fica 5 dias no monte, ele deixa. Não, fiz uma cabana aqui no monte. Pergunta, você vai aguentar? Você está correndo rápido. Amém, amados? Porque o bom corredor, o que ele faz? Ele corre constantemente. Ele nem corre rápido e ele nem corre devagar. Mas quando todo mundo não tem fôlego, ele tem. Pega aqueles, é o queniano, né? Da Quênia, né? Aqueles corredores. Eles vão ficando para trás. Vocês já viram na corrida da São Silvestre? Eles vão ficando para trás. E os camaradas estão lá na frente. Você fala, pronto, perderam. Irmão, dali a pouco, quando faltam umas 3 voltas, eles apertam o passo e eles têm fôlego. Agora, além da constância, porque constância, na verdade, é um termômetro do obreiro. Aquele que foi chamado, separado, a constância. Irmão, você fala assim, pastor, qual que é o senhor vê que um obreiro é espiritual? A constância. A constância. A constância é um dos termômetros. Porque às vezes ele está lá na nuvem. Aí você pode contar com ele que ele está lá na nuvem, irmão. Você conta com ele, ele vai lá, expulsa demônio, destrói o inferno. É uma beleza, irmão. Faz jejum. Oh, pastor, o que eu vou fazer? É uma beleza. Mas tem hora também que passa, ele está hibernando ali, não é verdade? Aí não tem como acordar ele, irmão. Ele está na hibernação. Então, hora ele está lá em cima, hora está lá embaixo. O bom obreiro espiritual, ele tem uma constância. Ele corre de forma que ele alcança. Ele corre de forma que ele alcança. Amém, amados? Amém. Além disso, diz que o corredor, que a pessoa que corre, que luta, ela se abstém de tudo. O que é se abster de tudo? Alimentação, né? Sim ou não? Quem vai correr, ele tem que comer potássio, né? Potássio. Tem que tomar algumas vitaminas, não pode comer gordura. Tudo para ele é diferente. Ele se prepara para a corrida. E o que se prepara melhor, geralmente vence. Amém, amados? Agora, nós estamos numa corrida espiritual por uma coroa que não é corruptível, mas é incorruptível. Então, o que Paulo está dizendo? E por que nós não nos abstemos de algumas coisas? Por exemplo, hoje para o cristão estar em rede social é normal, irmão. É normal. Agora pergunta, como um corredor, será que é normal? Será que é normal como um corredor que está correndo, se separando para Deus, se consagrando para Deus, para exercer um ministério de cura, de milagre, estar em redes sociais o tempo todo? Me digam. Mas como virou algo normal, então ninguém fala sobre isso. Porque virou algo normal, natural. Não, pastor, todo mundo tem. A gente tem que se distrair, é verdade. Agora a pergunta é, será, amados, que nós temos que verdadeiramente, às vezes, ficar tanto tempo? Pergunta, aqui para nós que estamos aqui nessa noite, porque a palavra é para nós, não é para quem não veio, mas pergunta, quantos aqui leram a Bíblia no ano passado inteiro? Responde. Leu? Leu também? Amém, glória a Deus. Porque às vezes, amados, a gente não lê. Não lê porque não tem sede. As redes sociais, elas só fazem uma coisa só. Elas só te dão outra semente. Aqui você tem uma semente. Sabe
que o diabo faz? Ele só te dá outra semente. Para quê? Para enfraquecer essa daqui. Enfraqueceu essa daqui, ela não vai frutificar. Você pode ouvir o que for. Se essa estiver fraca, ela não germina. Se ela não germinar, não dá fruto. Então, ele só coloca outra semente. Só isso que ele faz. Adão tinha uma semente, tinha ou não? Qual que era a semente que estava no coração de Adão? De todo fruto nós podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nós comemos, certamente morreremos. O que o diabo fez? Só deu outra semente. Falou, certamente não morrereis. Pronto. Só isso. Enfraqueceu a primeira, não é? Você não é? Enfraqueceu a primeira e germinou a segunda. É só isso. Então, por que nós ouvimos e não crescemos? Porque nós não estamos nos abstendo de algumas coisas, irmãos. Não estamos nos abstendo de algumas coisas. Eu falo por mim, pastor, eu não estou dizendo que é pecado, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, porque para mim não dá. Para mim não dá. Para mim não dá. Ah, mas você perde muito, porque você podia colocar os seus livros lá. Deus me abençoe de outra forma. Ele abre porta, eu não sei. Mas se para você dá, glória a Deus. Mas para mim, irmão, porque eu sou intenso, eu não vou entrar no Instagram e vou ficar vendo ali uma, não, eu vou entrar e vou passar a noite inteira, porque eu sei da minha natureza. Eu conheço a minha natureza, ela é intensa. Ela é intensa, irmão. Você pensa que se eu for assistir um filme, eu vou assistir um filme? Eu vou assistir um seriado. Então eu sei que eu sou intenso, então tem coisas para mim que eu tenho que me abster. Amém, amados? Porque Deus me separou, mas agora eu tenho que me separar para Deus. Isso é fundamental. Um corredor, ele se separa. Um jogador de futebol, ele se separa. Um nadador. Um nadador. Porque os Estados Unidos vencem toda a Olimpíada. Os caras vencem. Vai na natação. Não tem como competir com os caras. Mal começa a Olimpíada, 30 medalhas de ouro. 30 medalhas de ouro. Mas por que 30 medalhas de ouro? Porque os caras ficam a vida inteira ali, 6 horas por dia nadando. Põe um camarada desse para nadar 6 horas por dia. Meu, ele sabe tudo da água. Amém, amados? Agora, por que nós espiritualmente que fomos chamados para conquistar a terra, irmãos, para vencer, para expulsar demônios, a gente não tem essa noção. Então, que essa palavra nessa noite, amados, ela venha fazer a diferença no meu coração e no seu coração. Amém, amados? Amém. A Bíblia diz que em Daniel, capítulo 5, versículo 2 ao 5, Belsazar, que era o rei da época, o que ele fez? Olha lá. O que ele fez? Vamos ler 1, 2, 3. Havendo Belsazar o pão e vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. No outro. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Estava lá numa orgia, numa festa, na bagunça. E o rei Belsazar falou: vamos começar a beber aqui. E começaram a beber, pega vaso, pega vaso, pega vaso. Até aí tudo bem. De repente ele diz assim: pega os vasos que vieram de Jerusalém, de Sião, que nós vamos beber neles. Eram vasos separados. Irmão, ninguém toca em vaso separado por Deus. Ali é uma alusão que eu estou fazendo, é uma metáfora. Porque os vasos ali eram literais, eram vasos. Tá? Mas veja bem, quando eles começaram a beber nos vasos de Jerusalém, que eram separados para o templo, o que acontece? Uma mão aparece na parede. Escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Sim ou não? Lembra? Que ele diz: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Na hora que ele começa a beber dos vasos que era separado por Deus, Deus tocou.
E naquela noite, o rei perdeu a sua vida. Porque coisa separada para Deus, quando você separa algo para Deus, irmão, unge algo para Deus, você separou, consagrou, está consagrado, irmão. Você é separado para Deus e por Deus. Você é consagrado para Deus. Amém, amados? Então veja bem, por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Porque você é separado por Deus e para Deus. Amém, amados? Amém. Separado. Se tocar é porque Deus deixa. Mas se Deus não deixar, não toca. Porque é vaso consagrado, é vaso separado. É vaso separado. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Vamos para a segunda parte do estudo? Vamos para a segunda parte, que está no versículo 1 ainda. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado. Para quê? Separado para quê? Para que ele foi separado? Para o Evangelho de Deus. Diga, para o Evangelho. Para o Evangelho. Mais forte, diga, para o Evangelho. Para o Evangelho De Deus. de Deus. Parece óbvio isso, sim ou não? Por que Paulo diz para o Evangelho de Deus? Não parece óbvio? O Evangelho de Deus? Mas não é óbvio. Talvez aqui esteja uma das maiores profundidades desse versículo, amados. Por quê? Como conhecer a Deus? Quantos aqui conhecem Deus? Quantos conhecem Deus? De verdade. Eu conheço um pouquinho, né, irmão? Pouquinho. Pouquinho. Porque a gente está diante de um oceano, viu, irmão? E você sabe quando você conhece? Uma gota. Eu tenho essa noção. Eu estou diante de um oceano, eu conheço uma gota. Eu tenho essa noção. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as nações são para Deus como gotas de um balde de água. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés. Deus é um Deus muito grande, irmão. Para alguém dizer, eu conheço Deus, ele... Não. A gente está aprendendo. A gente não sabe nada. Amém, amados? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Deus é Deus e Ele é Senhor de todas as coisas. Agora, uma forma de você... Tem duas formas de conhecer a Deus. Principais. Quais? Primeiro. O Evangelho de Deus. Paulo separado para o Evangelho de Deus. Amém? Segunda. Experiência. Processo. Experiência. Essas são as duas formas. Tem outras formas, mas são as principais de conhecer a Deus. Então, quando Paulo diz que ele é separado para o Evangelho de Deus, ele está dizendo que quer conhecer a Deus é pelo Evangelho. Você conhece a Deus pelo Evangelho e Deus se revela no Evangelho. Amém, amados? Deus se revela no Evangelho. No Evangelho nós conhecemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. No Evangelho nós conhecemos que Deus é de eternidade a eternidade. É no Evangelho que... Então não queira separar Deus do Evangelho. Porque hoje as grandes heresias, as pessoas estão fazendo isso. Estão amando um Deus que não está no Evangelho. Eles estão amando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que não é o Deus do Evangelho. Na verdade, sabe o que eles estão amando? Um sentimento bom. Porque tem pessoas que acham que conhecem a Deus, mas o que ele sente é um sentimento bom. Então quando ele está numa praia paradisíaca, ele diz, Deus está aqui. Porque ele está lá, cheio de dinheiro, numa praia. Aí ele diz, nossa, ô glória, Deus está aqui, irmão, louvado seja Deus. Mas na verdade o que ele está sentindo é um sentimento? Não, só isso. Porque o Deus da Bíblia, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Independente do sentimento bom ou do sentimento ruim, de uma praia paradisíaca, ou de nós estarmos num cárcere como Paulo e Silas estava, independente da circunstância, Deus prometeu estar conosco até os últimos dias, até a consumação
consumação dos séculos. Então, conhecer a Deus não é só achar que Deus está porque eu estou feliz ou porque eu estou triste. Muito pelo contrário. O Deus que se revela no Evangelho, a Bíblia diz que Ele tem um caminho na tormenta. Então, amados, quando nós nos separamos Deus do Evangelho, por exemplo, os budistas falam em Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Os espíritas falam em Deus, sim ou não? Sim. O povo de Candomblé fala em Deus, sim ou não? Ele fala até baixo. Hã? Eu sei que me falaram que tem. Está aí na frente, mas é bem isso. Amém, amados? Então toda religião fala em Deus, sim ou não? Sim. A pergunta é: mas eles servem ao Deus do Evangelho? Do Evangelho de Deus? O Deus que se revela pelo Evangelho? Ou qual é o Deus que eles servem? Hã? Então por isso que separar Deus do Evangelho é muito complicado. Por isso que Jesus disse assim, ó: vocês, aquele que me ama guarda as minhas. Aquele que me ama guarda as minhas. Irmãos, eu conheço pessoas que quando falam de Deus choram. Eu conheço pessoas que quando falam de Deus choram, mas choram. Agora estão em vícios, estão com a vida totalmente torta, em adultério, a família está uma bagunça, porque falar em Deus, até o traficante fala. Ele fala, vai com Deus. Falar em Deus todo mundo fala. Sim ou não? Sim. Falar em Deus todo mundo fala, irmão. A pessoa te rouba e diz, não, mas fica com Deus. Fica com Deus, Deus te abençoe. Todo mundo fala em Deus. Deus é algo universal. Agora, o Deus do Evangelho não. Porque o Deus do Evangelho é diferente. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, amados? Amém. Então, quando Paulo fala que ele foi chamado e separado para o Evangelho de Deus, ele está dizendo do Deus que se revela pelo Evangelho. Pelo Evangelho você conhece a Deus. Pelo Evangelho você descobre a vontade de Deus. Pelo Evangelho você conhece os gostos de Deus. Pelo Evangelho você sabe do que Deus não gosta e do que Deus gosta. Pelo Evangelho. Sim ou não? Sim. Pelo Evangelho eu sei que Deus não gosta do quê? Vai, me diga, pelo Evangelho. O que Deus não gosta? De fofoca, Deus gosta? Gosta, irmão? De mentira, Deus gosta? Não. Tá, que mais? Me ajudem. Fornicação, ele gosta? Não. Dissensão. Pelejas. Mentiras, enganos, porfias. Tantas outras coisas. Mexerico. Bebedeira, glutonaria, obras da carne, de Gálatas capítulo 5, não é verdade? Onde nós descobrimos que Deus não gosta dessas coisas? No Evangelho. E onde nós descobrimos o que Deus gosta? No Evangelho. Então tirar Deus do Evangelho não dá. Não dá para tirar Deus do Evangelho. Como que eu sei que eu estou servindo a Deus? Está na palavra? Você está na palavra, você está servindo a Deus no Evangelho. Amém. Por isso que Jesus disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? Isso é importante. Eu me santifico pelo Evangelho. O Evangelho me mostra como eu devo me santificar, como eu devo me separar, como eu devo me consagrar. Agora, um obreiro, um crente que não gosta do Evangelho. Você já conhece a crente que não gosta do Evangelho? Eu conheço. Os caras que na hora da palavra, irmão, começam a se coçar. Não, é sério? É sério? Se coça. Começa. Então o negócio. Formiga na cadeira. Então não dá, irmão. Se você é crente, nasceu de novo, você vai querer conhecer o Evangelho. Porque Deus se revela aqui, os gostos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele não gosta, está no Evangelho.
do Evangelho. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Por isso que eu perguntei, você já leu a Bíblia? Quantos que leram a Bíblia? Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, irmão, quanto mais você lê, quantas vezes nós lemos e não entendemos, aí você volta a ler de novo e aquilo esclarece para você, abre a sua mente, você fala, nossa, como que eu passei por isso daqui, meu Deus? Quando já aconteceu isso, não é verdade? Ali Deus traz uma profundidade, uma revelação, uma libertação para você, amados. Esse começo de ano, Deus me deu um versículo simples de Romanos, simples, mas que Ele sempre tinha me dado. Mas acho que era o momento que eu estava vivendo, e quando Ele me deu, irmãos, eu até segurei na pia, segurar para a água. Porque é diferente. Crava no seu coração e traz libertação, traz cura, irmão, traz cura dentro de você. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura. Amém, amados? Então é o Deus que se revela na palavra, é o Deus que se revela no Evangelho. No Evangelho, amados. Então volto a dizer, um cristão que não gosta, pastor, esse negócio de palavra para mim, sabe, me dá sono. Tudo bem, irmão, pode dar sono, mas dorme, mas leia. Amém? Leia a palavra, estude a palavra de Deus, tenha sede pela palavra. Aí eles dizem assim, mas isso é pecado? Eu acho que é. Mas, peraí, não acho que é, escrito. Por isso que Jesus, quando combateu o diabo, o que ele fez? Por isso que a espada, lá você vai pegar Efésios 6. Aí você vai falar da palavra. A palavra que é a espada do Espírito, sim ou não? A espada do Espírito. Arma de defesa e arma de ataque. Quando Jesus foi discutir com o diabo lá no deserto, como que ele discutiu? Escrito, irmão. Jesus não ficou dando, sai. Ele ficou assim. Não, ele não ficou assim não, irmão. Não é que é errado, né? A gente tem que ficar assim mesmo. Né? Mas Jesus não ficou assim, sai. Jesus falou, isso está escrito. Aí o diabo quis dar uma aula de hermenêutica, né? E disse assim, não, mas também está escrito. Aí Jesus disse, não, mas também está escrito. Como que ele não vai ficar versículo isolado? Ali, irmão, foi uma aula de hermenêutica de Jesus. Você vai ver que quando Jesus ele falava, quando ele está no caminho de Emaús, o que ele faz? Ele chega para os dois no caminho de Emaús, você lembra desse texto? Está onde? Lucas 22 ou 24? É Lucas 22 ou Lucas 24? Eu acho que é Lucas 22, o caminho de Emaús. Ele está no caminho de Emaús com os dois discípulos. Sim ou não? Lembra desse texto? E eles estão discutindo entre si, dizendo, olha, ele é o Messias, nós achamos que ele viesse para salvar, e eles estão ali num contexto totalmente errado, triste, desanimados. Não é verdade? Aí Jesus aparece para eles, não é assim o texto? Jesus aparece para eles, e o que Jesus faz? Jesus dá uma aula de hermenêutica, porque na hermenêutica, na interpretação bíblica, você vai aprender que você começa uma doutrina pelo Antigo Testamento, e depois você vem nos profetas até o Novo Testamento. Então Jesus chega do lado deles e diz assim, ó nércios e tardios de coração para entender as Escrituras. Já chamou de inércia e tardio de coração. Já foi pancado, irmão. Vocês são nércia e tardio de coração para entender. Aí diz assim, ó, o que diz as Escrituras dos profetas? Não convinha que o Cristo padecesse. Aí ele vai lá no Antigo Testamento, vem, até chegar no Novo. Isso se chama interpretação bíblica. Isso se chama interpretação. Jesus interpretava a Bíblia de uma hermenêutica correta. Não podia ser diferente. Aí então quando o diabo diz assim para ele, está escrito, aí Jesus diz, não, mas também está escrito. Como que ele diz? Vamos ficar em versículo isolado. Amém, amados? Jesus combate o inferno pela palavra. Em muitas situações da nossa vida, a gente não combate pela palavra. Então conhecer a palavra, amados, é conhecer o Deus da palavra. Amém, amados? Então, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus é o verbo, Jesus é o maná do Antigo Testamento, Jesus é a palavra. Então se eu não conheço a palavra, como que eu posso dizer que eu conheço Jesus? Se eu não conheço a palavra, Jesus é a palavra. Amém, amados? Jesus é a palavra. Você pode, numa hora de crise, irmãos, eu falei isso e volto a falar. 10 minutinhos.
Há 8 anos atrás, quando me deu a doença, que eu emagreci 30 quilos em um mês, eu só tinha um versículo. Primeiro, Deus falou para mim não ir no médico. Eu não sou doido, tá, irmãos? Eu sei que vocês acham que eu sou, mas às vezes eu não sou não, viu? Eu não fui por uma voz. E eu conheço essa voz, irmão. Eu conheço essa voz. Amém, amados? E eu tinha um versículo. Eu não tinha Gênesis, Apocalipse. Eu tinha um versículo. E o versículo soava constantemente no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8, 28. Só. Era esse versículo. Mas eu não precisei de outro. Era esse, amado, que soava no meu coração. Quando eu entrava em crise, porque começou a sair um líquido preto dentro de mim. Começou a sair um líquido preto, creio que Deus estava me purificando, eu não sei o que ele estava fazendo. Mas eu comia um pão de queijo por dia. E quando eu comecei a soltar esse líquido, vinha um versículo no meu coração. E era o que me sustentava. A palavra. Amém, amados? Você pode confiar na palavra, irmão. Esteja na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. O que nós precisamos entender é que às vezes nós precisamos de uma palavra rema. Diga a palavra rema. O que vinha no meu coração era uma palavra rema, não logos. Era uma rema. Rema é palavra revelada. O logos é o conhecimento geral. No conhecimento geral você não sabe o que faz. Ah, tá lagando ali, tá lagando. Aí no conhecimento geral você diz assim: quando passares pelas águas, as águas não te afogarão. Aí você vai tentar passar e morre afogado. Você está entendendo? Então, você precisa do quê? Naquela hora que está lagado ali, de uma palavra rema, revelada, para você atravessar. Senão você vai ficar, não, posso tudo naquele que me importa mais. Aí você vai e você diz, a palavra não, nossa, a palavra não, irmão. Quando você tem uma palavra rema, uma palavra revelada, você pode atravessar. Amém, amados? Você pode atravessar. E eu creio que cada circunstância da nossa vida, Deus tem uma palavra rema para nós. Amém, amados? Paulo, ele diz, olha só, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Como que um homem pode dizer algo assim? Como que alguém diz algo assim, irmão? Alguém que conhece a Deus. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Um dia eu vou chegar aqui, viu? Eu vou chegar aqui ainda. Para mim, o meu sonho de consumo é chegar aqui, ó. Colocou aqui, não, é loucura isso, não. Aí você diz assim, porque eu sinto prazer nas festas, nas alegrias, nos sentimentos bons, na praia, no comer demais, no estar com amigos. Não é isso que está escrito aqui? É isso, né? Está escrito aqui? Sim ou não? Mas é isso que nós sentimos alegria. Mas olha o que esse camarada que conhece a Deus vai falar que ele sente prazer, irmão. Isso aqui é fora do comum. Você fala, onde estava Paulo? Mas olha o que ele descobriu. Ele diz assim, olha, porque sinto prazer na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Sabe o que Paulo está dizendo? Aonde tem angústia aí? É para lá que eu vou. Aonde tem necessidade? É para lá que eu vou. Porque eu tenho prazer. Irmão, agora, por que ele dizia isso? Porque ele conhecia o Deus do Evangelho, sim ou não? Que o Deus do Evangelho, ele não está num sentimento bom apenas, irmão. Às vezes ele está nas perdas. Às vezes ele está nas dificuldades. Sim ou não? Salomão, ele disse que é melhor você ir na casa de luto do que ir numa casa de festa. Por quê? Salomão era doido? Por que ele está dizendo isso? Porque na casa de luto se faz melhor oração. Porque na casa de luto você olha o camarada esticado ali e você fala, quer saber, eu tenho que perdoar, porque amanhã sou eu.
Na casa de luto se aprende mais com a perca. Ninguém aprende no churrasco, irmão. O churrasco é bom, mas ninguém aprende. Você fala assim para mim, nossa pastor, eu aprendi cedo no churrasco. Eu falo, não aprendeu. No churrasco, sabe o que você faz? Você conversa, se alegra, fala de coisa só, mas você não aprende. É muitas vezes na dificuldade que Deus se revela, sim ou não, irmão? É na dificuldade, às vezes é nas portas fechadas, às vezes é no processo difícil que você conhece o poder de Deus sobre a sua vida. Por isso que é importante conhecer o Deus da palavra, porque Paulo descobriu que nas angústias, nas perseguições, nas tristezas, nas fraquezas, ele estava fraco. E quando ele estava fraco, ele estava forte em Deus. Ele descobriu isso. E nós, muitas vezes, não nos aproveitamos do que? Das dificuldades. Paulo se aproveitava. Paulo falou assim, peraí, veio uma dificuldade? Aonde Deus está nisso? O que ele está pedindo para mim? Era isso, irmão. O Deus que se revela nas tempestades. Porque a gente acha, não que Deus não se revele no que? No ouro, na prata, na alegria. Amém, amados? Nós pregamos o evangelho completo. Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de riqueza. Mas também é um Deus que se revela em tempestades. Sim ou não? Na vida de José, como que foi? José foi governador do Egito. Mas para ele ser governador do Egito, o que aconteceu? Como que Deus se revelou para José? Primeiro, na cisterna. Deus se revelou para José na cisterna. Depois, na casa de Potifar. E depois no cárcere. Ou já se revelou logo no palácio? Não, Deus não se revelou para José no palácio. Porque o Deus da Bíblia, Ele nos ensina, sim ou não, amados? Sim ou não? Por isso que diz lá em Romanos capítulo 5 aqui, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos em quê? Nas tribulações, diga nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E o outro, e a paciência produz experiência. E a experiência? Esperança. E a esperança não deixa ninguém confundido. Então veja, para o cristão, a tribulação, o Deus da Bíblia, se revela na tribulação, porque a tribulação produz paciência. E paciência é uma arma forjada, não é uma arma que você ganha, é uma arma forjada na sua personalidade. Irmão, ninguém nasce com paciência. Primeiro que você já nasce chorando. Senhor, já nasce, o médico já bate na bunda e você já chora. Não é verdade? Irmão, paciência não é algo da nossa natureza. A gente nas tribulações, a tribulação produz paciência. Mas se nós entendêssemos o Deus da Bíblia, nós já éramos pacientes, essa arma já estava furada em nós, faz tempo. Porque para tudo você tem que ter paciência. Mas sabe o que a gente faz? Sabe por que ainda anda ansioso? Sabe por que está com ansiedade ainda? Porque não entendeu o Deus da Bíblia. Olha, agora vai, hein? Num farol vermelho, passa. Olha para um lado, olha para o outro. É coisa quando olha para um lado e para o outro. Quando vê, passa. Na fila, não vê a hora. É capaz de colocar, de se fazer de grávido para passar na frente. Não tem paciência numa fila de banco. Quer burlar. A gente burla, irmão. A gente burla aquilo que Deus coloca na nossa vida para produzir paciência em nós. A gente burla. A gente odeia a tribulação. A gente não gosta. Irmãos, para tudo você tem que esperar. Já era para a gente estar paciente já. Ixi, eu com 52 anos, irmão, já era para estar dormindo no meio da tribulação. Mas tudo a gente burla. A gente não gosta de esperar. E para tudo você tem que dizer, olha, espera para nascer, viu? Espera para nascer 9 meses, né? Aí depois que nasce, me ajuda, por favor. Espera para crescer, espera para andar. Depois espera para entrar na escola.
Espera para sair, espera para trabalhar, espera para namorar, espera para casar, espera para tudo. Sabia que eu estou caindo nisso, né, pastor? Espera para tudo, não. Espera. Mas a gente não gosta, irmão. A gente não gosta. A gente está burlando. A gente passa mal. Você quer desmaiar. Você olha a fila assim, você fala, irmão, ao invés de você falar, nossa, glória a Deus, porque eu vou, aqui Deus vai me dar graça, eu vou sair dessa fila aqui, eu vou sair outro daqui. Fica lá assim, deixando Deus trabalhar e forjar em você a paciência. O que a gente faz? A gente já começa na fila e fala, meu Deus do céu, começa a reclamar. Aí os caras que estão lá entram e falam assim, não, mas é capaz de eles ainda trazer ensinamento para nós no filho. Deus coloca tantas circunstâncias em nossa vida para a gente adquirir paciência. Uma delas é a mulher, né, irmão? A mulher. Eu acho que tinha que dizer, a mulher também produz paciência, né, irmão? Eu acho que tinha que pôr aqui, né? Eu que estou com o microfone, quando vocês estiverem, vocês falam. A mulher produz paciência, irmão. Né? Mas, irmão, tudo na sua vida. Porque o Deus da Bíblia, Ele usa tudo para produzir em nós transformação, diferença, paciência. Aí você diz, não, eu estou ansioso, pastor. Por que você está ansioso? Você briga, mas Davi disse o quê? Esperei com paciência. E o Senhor ouviu meu? Quer dizer, ele não esperava jogado no sofá. Enquanto ele esperava, ele clamava a Deus. Amém, amado? Mas ele esperou com paciência. E isso não é, não, mas eu conheço um irmão que é paciente. Porque ele é mineiro. Então os mineiros dizem que os mineiros, né, falam manso, né, irmão? Mas essa paciência aqui não é de mineiro. Essa paciência aqui é um fruto do Espírito Santo. Irmão. Amém, Jesus. E olha, irmão, se você tiver paciência, Jó, finalizei aqui. Jó, ele não foi conhecido pela sua fé. O que Tiago diz a respeito de Jó? Viste Jó e a sua paciência e o final que Deus deu para ele. Não elogia a fé de Jó, mas elogia a paciência. Porque se você tem paciência, irmão, você tem muitos frutos do Espírito Santo. A paciência, ela é um termômetro, é uma chave. Amém, amados? Amém. Então eu te desafio nessa noite, irmão, a você ver em volta de você o que você precisa ter paciência. Aí os irmãos vão para Deus e dizem, Deus, me dá paciência. Aí diz, mas o que produz a paciência? Então você está pedindo paciência, o que Deus vai dar? Então não peça paciência, peça graça. Deus me dá graça. Amém, amados? Tribulação já vem, irmão, você não precisa pedir não, viu? Eu nunca vi ninguém pedindo tribulação. Eu sempre vejo os irmãos orando alto, mas eu nunca vejo, Deus, me dá tribulação, não, irmão. Porque tribulação você não precisa pedir não. A gente vive num mundo de tribulação, irmão. A gente vive num mundo de tribulação. Você deita cansado, acorda mais cansado, viu? Mantenha paciência. E na verdade conheça o Deus da Bíblia, do Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos finalizar, irmãos? Vamos finalizar. Amanhã nós temos oração das 8 às 9. Nós estamos montando uma equipe de oração, viu, irmãos? E assim, nós vamos realmente dar camiseta, polo. Tá? Uma equipe de oração não é para ter camiseta polo, não. É porque, né? Mas até que vai ter aqui uns irmãos, porque nós precisamos, irmãos. Porque assim, a oração, ó, preste atenção, tem a oração, Jesus diz, entra no teu quarto e ora, essa é a oração individual, secreta, no secreto. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, a igreja orava para ele de contínuo. Então tem a oração no secreto e tem a oração no coletivo. A oração no secreto, ela não faz a parte da oração no coletivo. E nem a oração no coletivo, ela faz a parte do secreto. Então é importante a igreja se unir para orar, irmãos.
Nós vamos nesse ano, irmãos. Eu vou até ter uma reunião daqui a pouco. Vou mudar algumas coisas. Tem uns que vão ficar tristes, eu sei que vão ficar. Mas na verdade é o que eu falei, não tem como fazer uma ideia sem quebrar outra. Tá? Mas nós vamos entrar na oração de verdade. E vamos buscar o batismo do Espírito Santo. E vamos buscar os dons espirituais. E nós vamos buscar, irmão. Nós vamos montar uma equipe de oração forte. Amém, amados? Amém. Forte mesmo. Porque precisa. Tá? É o ano aí que nós vamos buscar em oração. Amanhã, das 8 às 9, oração. Tá bom? Amém? Amém, amados? Amém. Tá? Querido Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós, ó Deus, através do teu Espírito Santo, venhamos nos separar para aquilo que o Senhor nos separou, Pai. Para a obra, meu Deus amado, ministerial. Pai querido, teve alguns que o Senhor separou para louvar. Teve outros que o Senhor separou para louvar e para pregar. Tem alguns que o Senhor separou, meu Deus amado, para a obra de evangelismo. Tem alguns que o Senhor separou, Pai, para a obra do pastorado. Tem alguns que o Senhor separou para obras de missões. Tem alguns que o Senhor separou, Pai, para o diaconato, Pai. Tem alguns que o Senhor separou, meu Deus amado, para tantas obras, ó Pai. Mas nós, nessa noite, meu Deus amado, como Isaías disse, no capítulo de número 6, eis-me aqui, envia-me a mim, ó Pai. Que nós, meu Deus amado, também, pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Queremos nos separar para essa obra, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, marca os teus filhos, ó Pai, que serão separados para essa obra, Pai. Separados para dar fruto, separados, ó Pai amado, para curar enfermos, separados, meu Deus amado, para receber dons espirituais, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos e te louvamos, e assim seja, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos. Todos digam amém. Orem pela pastora Regiane, ela ficou com a Ludmila, ela não está bem, tá? Orem pela serva de Deus. Ontem ela passou muito mal. Eu fui pregar, não consegui pregar, irmãos, estava na igreja. Graças a Deus que a pastora Ana Paula estava comigo, junto com alguns irmãos. E eu falei com a bispa e falei, pastora, você prega no meu lugar? Ela falou, pode deixar, eu prego. Mas eu não tive tranquilidade de deixar minha esposa embora. Eu nunca vi ela daquele jeito. Então eu me senti assim muito preocupado. Eu orei, geralmente eu oro, Deus cura. Eu orei 2 vezes por ela, não houve melhora. Então orem pela pastora, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.